Voltamos. Vamos seguir? Olha, estava falando para vocês sobre essa insatisfação com o governo, né? Falei para vocês que o governo da época de 1920 era composto por uma oligarquia cafeeira, pessoas de interesse realmente no café, que era a economia agroexportadora, porque era um produto de uma monocultura e destinado à exportação. Então, por conta dessa situação, nós tínhamos insatisfação de burguesia, nós tínhamos a insatisfação de grupo de agricultores e depois nós vamos ter a insatisfação de uma massa maior. Nós vamos ter funcionários públicos, militares de baixa patente, como os tenentes, outros profissionais liberais. Profissionais liberais geralmente são médicos, advogados, e outros operários. Então havia uma insatisfação muito grande contra o atual governo. Inclusive estavam insatisfeitos também alguns latifundiários. Latifundiários são os grandes proprietários de terra. A partir da segunda metade da década de 1920, a crise econômica atingiu bolsa de valores pelo mundo todo. E o preço do café no mercado começa a ter instabilidade. O que é instabilidade, professor? Tipo, tem horas que o preço está bom, tem hora que de repente o preço cai e não encontra, na verdade, um ponto de equilíbrio, certo? Então, provocou a diminuição de vendas e o declínio de lucros obtidos com o produto. Os grupos agroexportadores do café estavam no poder e dirigiam o governo, certo? Como eu já havia dito. Então, eles procuravam proteger a economia cafeeira. Então, eles começavam a comprar muito café e estocar para depois vender. Então, toda essa situação, na verdade, de ter apenas uma proteção voltada para o café, gerou a insatisfação nesses outros grupos sociais, certo? Então, nós vamos ter, por exemplo, um movimento chamado por tenentismo. Tenentismo era um levante, um movimento composto por militares que eclodiu na década também de 1920, formado por jovens oficiais do exército de classe média urbana, criticavam o sistema eleitoral brasileiro e buscavam também reformas. Criticavam também a política agroexportadora, que era a política do café, e todo esse contexto econômico e social que o Brasil estava enfrentando. Nós tivemos também outro movimento social, que é chamado Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi uma longa marcha pelo interior do Brasil entre 1925 e 1927, percorreu vários quilômetros, composto por grupos, como diz aqui, entre 800 a 1.500 homens, nasceu de rebelião de tenentes, certo? Tenentistas, rebelião de tenentistas, que é o que eu falei agora anteriormente, e eles estavam, na verdade, em desvantagem em relação ao governo, claro, porque o governo tinha um exército uma grande parte do exército a seu favor e todos o aparato que o próprio exército dispõe. Um dos comandantes das forças rebeldes gaúchas era um jovem capitão Luiz Carlos Prestes, por isso o movimento Coluna Prestes, que formaram a coluna. A grande marcha que atingiu tinha o objetivo de estimular, na verdade, a sublevação das unidades militares espalhadas pelo país e assim aumentar o contingente para enfrentar as forças legalistas, que eram fiéis ao governo federal. Então, a Coluna Prestes era um grupo que já veio do movimento tenentista e eles queriam, na verdade, ganhar adeptos, ou seja, novos seguidores, para assim conseguir enfrentar o exército oficial do governo e aí conseguir fazer as mudanças no cenário político. Então eles tinham um grande sentimento nacionalista, né? Aquela devoção realmente ao símbolo nacional do país. Eles tiveram que enfrentar várias vezes o exército, inclusive também enfrentaram períodos de doenças tropicais, porque eles viajavam por várias regiões do Brasil, tinham poucas armas e também carências em relação a alimentos. Então, após vários combates com militares oficiais do exército, se refugiaram na Bolívia para fugir da repressão do exército brasileiro e depois o movimento acabou enfraquecido, claro, e por isso mesmo ele foi extinto. Eu disse a vocês que todo político, todo partido político, eles formam alianças. O que são essas alianças? Eles procuram